E aí pessoas, tudo bem? Se não for pedir muito, já deixa aquela curtidinha aí no vídeo. Espero que você entenda e goste da resolução da questão que vai ter aqui. E se você quiser acompanhar todos os próximos vídeos e aprimorar a tua matemática, também já se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, dá aquela moralzinha, beleza? Vamos para a questão, bora! Questãozinha do Enem 2020. Nos livros Harry Potter, um anagrama do nome do personagem Tom Marvolo Riddle gerou a frase I am Lord Voldemort. Para quem não viu o filme ou leu o livro, spoilers, né? Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase I am Potter, de tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas e sem considerar o espaçamento entre as letras. Nessas condições, o número de anagramas formados é dado por... E aí ali, né, você pode perceber que a gente não tem valores. Né? Isso é muito comum no Enem, né, pessoal? A gente não tem necessariamente os valores. Ele quer perguntar pra gente qual que é a da montagem. Beleza? Então, primeiro de tudo, né, quando a gente lê ali as letras I am Potter, né, a gente vê que tem 9 letras. Ok? Então a gente tem 9 letras para que a gente consiga fazer aí essa permutação. Por que é uma permutação? Porque é um anagrama. Né? Um anagrama, a gente tem uma quantidade inicial de letras, a gente não modifica essa quantidade inicial de letras, a gente simplesmente vai trocando elas de posição. Se a gente estivesse contabilizando o espaçamento, talvez isso fosse diferente, mas a questão diz para a gente desconsiderar o espaçamento. Então a gente vai considerar realmente como se fosse um anagrama ali de 9 letras. Mas não é um anagrama qualquer. Por quê? Porque ele está pedindo para que a gente pense em algumas coisas, né? Uma delas é as vogais e as consoantes, elas têm que aparecer intercaladas, ok? Então, assim, o que a gente tem que pensar a partir disso? Vamos lá. Quem são as nossas vogais? As nossas vogais estão aqui em vermelho. I, A, O e E. Enquanto que as nossas consoantes, eu vou aqui registrar em pretinho, né? M, T, T, R e, opa, quase esqueci aqui, do P. Então a gente tem um total aí de 5 consoantes e 4 vogais. Para que a gente tenha a resposta correta desse exercício, a gente vai ter que começar e terminar com consoante. E as vogais não tem como começar por elas. Ah, Vini, mas por que tem que ser assim? Pessoal, olha só, vamos pensar o seguinte, tá? Se fosse consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal e consoante, percebam que é possível a gente realizar o exercício. A gente tem, ó, uma alternância entre consoantes e vogais. Aqui está em aparição de 5 consoantes e de 4 vogais. Se a gente começasse com vogal, né, seria impossível a gente preencher o requisito da questão, porque ficaria assim. Começando com vogal, eu não consigo terminar com vogal, e aí, consequentemente, lá no finalzinho apareceriam 2 consoantes seguidas. Tá? Então, essa possibilidade não encaixa dentro do que a questão fala com a gente. Tá certo? Então, vamos aqui já apagar essa possibilidade, porque ela é uma possibilidade que não encaixa com o que a questão fala para a gente, certo? Então a gente vai ter, pessoal, essa posição desses elementos meio que já fixa, né? Não, né, dos elementos I, A, O e E, né? Mas sim a posição entre vogais e consoantes. A posição desses caras está consolidada. O primeiro cara tem que ser uma consoante, o segundo cara uma vogal e assim por diante. O que vai poder ser feito entre eles? Por exemplo, ali nas consoantes, o que a gente sabe é, mesmo que esse posicionamento já esteja fixo, essas consoantes, elas vão poder trocar de posição entre elas. Ou seja, vai estar acontecendo uma permutação entre essas 5 consoantes, certo? E as vogais também, por mais que elas já tenham espaços fixados para preencher, as próprias vogais podem trocar de ordem entre si. Então, o que vai acontecer aqui é, nós podemos trocar de ordem as consoantes e podemos trocar de ordem as vogais. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, se a gente pensar só nas consoantes, vai estar acontecendo
uma permutação entre 5 elementos, e dentro desses 5 elementos, 2 elementos se repetem. Então, a permutação com repetição. A permutação de 5 elementos com a repetição de 2. Quem se repete ali é o T, né? A gente tem as consoantes M, P, T, T e R. Então, a permutação de 5 elementos tomados 2 a 2. Como eu disse, o I também, ou E, né? E tem a permutação das vogais, então a gente pode colocar aqui uma multiplicação, né? Essa é a ideia de quando a gente tem um princípio multiplicativo na análise combinatória, né? Se aparecer o E, a gente multiplica aqueles resultados. E se aparece o OU, a gente soma aqueles resultados. Então, eu posso trocar a posição das consoantes e posso trocar a posição das vogais. Portanto, ali vai rolar uma multiplicação, tá? Aí, além disso, a gente pode trocar, então, a posição das vogais. Então, a permutação vai ser dos 4 elementos ali que são vogais. I, A, O e E. Dessa vez, sem repetição, né? Como é que a gente calcula a permutação de 5 elementos com repetição de 2? É 5 fatorial sobre 2 fatorial. Né? Porque essa divisão pelo 2 fatorial, você está desconsiderando a troca do T pelo T, que não gera novas permutações, né? Não gera novos anagramas, gera anagramas repetidos. Então, a divisão por esse 2 fatorial, você está cancelando as trocas de T por T, que são completamente, tá, estéreis. E aí, a permutação de 4 elementos, numa permutação simples, é simplesmente 4 fatorial. Como 4 fatorial, né, a mesma coisa que 4 fatorial sobre 1, então a gente pode escrever isso aqui como 4 fatorial vezes 5 fatorial sobre o 2 fatorial. Eu pude trocar a ordem ali, né, pessoal? Porque na multiplicação a ordem não importa. E aí fica bem claro que a nossa alternativa correta é a alternativa E, de elefantinho. Beleza? Então, bem tranquila a questão, assim, ela não exige, primeiro, né, ela nem exige cálculo, né? A análise combinatória, muitas vezes no Enem, ela exige de você apenas o raciocínio, a montagem. Foque no treino disso aí. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então tá bom.